eu sou Divana Campa. E eu sou a Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo e dando continuidade à série de vídeos sobre as emoções, hoje falaremos sobre a raiva. E para dar início à nossa conversa, hoje a gente conta com 2 convidados, a Chayane, que é psicóloga escolar, e o Alisson, que é o professor de física. E hoje eles vão conversar com a gente mais sobre como lidar com a raiva, como que a gente lida com esse sentimento no cotidiano, no ambiente escolar, enfim. Vai ser uma conversa bem legal. Sejam muito bem-vindos, professores. Muito obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui novamente. Fico muito honrada pela lembrança sempre. Digo mesmo, obrigado pessoal, uma honra estar aqui. Super produção, a galera tá de parabéns, já estou me sentindo bem popular aqui já. Que bom, ficamos felizes com a presença de vocês. E para dar início a esse bate-papo, primeiramente eu gostaria que vocês me falassem um pouquinho sobre a formação de vocês, há quanto tempo vocês atuam no colégio, em qual segmento vocês trabalham. Hoje eu atuo, então, como psicóloga escolar na unidade da Ângelo Sampaio, somente com os adolescentes. Então, 14, 15, 16 anos no máximo, né? Ali como psicóloga escolar. Mas a minha primeira formação, então, é licenciatura em letras. Então, o que me fez atuar desde o maternal até a educação de jovens e adultos, né? Passando ali fundamental, médio. Então, é uma trajetória de mais ou menos uns 10 anos aí por todos os segmentos da educação. E hoje estou ali na posição de psicóloga educacional mesmo. Eu sou formado em licenciatura em Física pela Universidade Federal do Paraná. Atuo hoje no Colégio Positivo na unidade de Ângelo Sampaio desde o ano passado. E hoje eu estou assistente do laboratório, lá no laboratório de engenharia da unidade. E a minha relação, embora contratual aí com o colégio, nesse nível de relacionamento com a educação seja um curto período de tempo, eu venho de berço já da educação, minha mãe é professora. A gente teve uma relação bem grande aí de aprendizagem com ela, até de ver ela interagindo com os alunos particulares dela. E daí, como adolescente já, uns 14 anos, comecei também a dar aula, e aí até hoje estou com essa interação, atendendo criancinhas, ensinando a tocar um violininho lá, bem tranquilo, e senhorzinhos de idade também, lá 60, 70 anos de idade também, então uma relação bem legal, tem uma experiência bem bacana aí que a gente pode conversar um pouquinho também. Legal, professores. Então, vamos começar falando da raiva, né? Qual foi a última vez que você teve raiva, Di? A última vez, eu sou pisciana, então eu raramente não sou uma pessoa muito raivosa. Mas o trânsito é uma coisa que me deixa com raiva. Tem muitas situações no dia a dia que provocam esse sentimento na gente, né? Então é um sentimento bem corriqueiro. Só que a gente sabe que ele é normal, né? Mas assim, como vocês diriam assim que a gente faria para evitar que esse tipo de sentimento provoque emoções negativas na nossa vida, né? Tanto no cotidiano, quanto no ambiente escolar, enfim. Então, vamos conceitualizar primeiro o que é uma emoção, né? A emoção é uma coisa que ela é incontrolável. Então, e ela serve para nos manter vivos. Então, vamos pensar assim. Quando você tá lá na praia, de repente você sente alguma coisa do lado, ou sei lá, você vê um tubarão ali. Você não vai pensar racionalmente, o que eu acho que eu tenho que fazer. Não. Então, toda a sua corrente sanguínea, né, altera. Então, o teu coração começa a acelerar. Por quê? Porque ele tira sangue de lugares que não são tão necessários naquele momento. Pode ser, por exemplo, o controle do esfíncter, pode ser dos braços, por isso que amortece tudo, e joga para as pernas, que é para você correr, ou para as mãos, para você bater, né? Porque é um movimento de fugir ou de lutar, que é um comportamento... sobrevivência, né? Isso, um comportamento lá pré-histórico mesmo. É instintivo, né? Isso, então não dá. Isso é uma emoção, é uma coisa incontrolável. Você não controla. Não, coração, bate mais devagar aí. Ou melhor, coração, acelera aí que agora eu preciso correr do tubarão. Não, isso é uma fração de segundos. Por isso que acaba acontecendo, por exemplo, solta o xixi, porque daí o controle do esfíncter também perde a questão sanguínea, né? Dá uma tontura, né? Por questão de sangue mesmo. Mas aí, né, se tratando de raiva, a raiva é uma emoção do mesmo jeito, incontrolável. Como, né, a gente conversou lá da outra vez na gravação do podcast. Então, o que a gente tinha que fazer é identificar os gatilhos para aquela raiva. Então, o que vai causar? Que nem a Divana falou, o trânsito me deixa estressada. Então, num dia que a Divana já, sei lá, se irritou no trabalho, em casa, já não tá bem, ela vai falar, se alguém puder dirigir por ela
ela É vai melhor, pedir. né? Pra quê? Pra ela não se expor àquilo ali. Porque é incontrolável, entende? Ou ela vai pegar um caminho mais tranquilo, um horário mais tranquilo. Só que isso a gente faz sem refletir. Não, hoje eu vou de Uber, porque eu não tô afim de me estressar no trânsito. Porque eu já tô com uma carga um pouco mais elevada. Agora, se eu tô relaxada, se eu tô num dia bom, se eu tô saindo mais cedo pra assistir o jogo do Brasil. Então, a chance de eu ter uma explosão é mais, né, é menor. Mas nunca a gente vai conseguir controlar. A gente vai aprender a colocar as variáveis em seus lugares mesmo. Até porque é acumulativo, eu acho, né? Então, por exemplo, aconteceu uma situação no seu dia, a hora que você acordou atrasado, uma coisa assim, sei lá, estragou a cafeteira, uma coisa vai acumulando e você vai, sem perceber, não tem um medidor aqui no seu braço que você olha e fala, nossa, a raiva está aqui. Raiva, né? Exatamente, Imagina. né? Então, a hora que vai explodir, você não sabe. Eu acho que é mais fácil a gente tentar trabalhar, se desenvolver ao longo do tempo para tentar amenizar a consequência depois que deu ali a raiva do que você tentar ver o que vai acontecer antes, né? E professor, no ambiente escolar, você que tem essa experiência, de que forma a raiva se manifesta entre os alunos? Olha, dá para imaginar várias possibilidades, né? Então, por exemplo, eu diria que talvez uma questão que pegou todo mundo, assim, que tava muito difícil. Às vezes a pessoa descobre que errou no detalhe ali, às vezes era uma vírgula, às vezes era um sinal, alguma coisinha assim. Em um contexto de prova, por Isso, exemplo, por né? exemplo, Que vale por exemplo. nota. Exatamente. Então tá preocupado com a média, agora final de ano, por exemplo, né? Preocupado ali com a média, né? Desesperado, aconteceu uma coisinha ali, ele sabia fazer, ele lembrou da forma, sabia tudo que ele precisava, só que foi um detalhe, e aí dá aquela explosão de raiva, eu não acredito que aconteceu isso. Aí fica com raiva do professor, Daí com o raiva da professor tem que disciplina. dar meio ponto. Aí tem gente que vem e fala que física é impossível, sabe? Acontece, tem pessoas por aí, entendeu? É impossível. Só que daí, né, isso é um dos exemplos, mas poderia ser, por exemplo, e já vi isso acontecendo dentro de sala de aula, às vezes algum aluno não tá num dia legal e tal, e aí o outro tá extravasando ali de algum jeito, tá incomodando um pouco, então ele começa a ficar com raiva, né, chega às vezes a chorar e pedir pro professor pra sair, porque tá com raiva que o moleque não fica quieto ali, né, então tem várias possibilidades que eu imagino aí que pode acontecer esse tipo de Isso, situação, e né? tem, né, essa forma de extravasar é a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que qualquer emoção ou qualquer sentimento vai aparecer de uma forma assim, espontânea, né? Na gente, para alguns vai dar mais sono, por exemplo, a depressão. Depressão dá sono ou tira o sono. Tanto faz, né? Os dois podem ser depressão. Então não tem uma régua geral pra todo mundo. Então a raiva, ela pode aparecer no choro, pode aparecer com violência, ela pode aparecer, sei lá, com episódios de automutilação, né? Então você pode virar raiva contra você, contra o outro, contra uma atividade. Você pode usar aquela raiva pra estudar mais. E isso que né? eu ia falar, a raiva nem sempre é algo negativo, né? Eu tava, inclusive, ontem conversando com uma amiga minha que ela tá terminando o relacionamento e ela falou que se eu ver o ex-namorado dela em algum lugar, é pra eu avisar que ele tá com alguém, pra ela vai ficar com tanta raiva que ela vai conseguir superar. Então, assim, às É vezes... um motivador. É um motivador. Então, dependendo do contexto, a raiva ela não é tão ruim, né? Não. E a raiva, ela é necessária também. É preciso que tudo seja sentido, né? Então, para que você se perceba e para que você saiba lidar com aquilo. Porque em algum momento, né, é o que a gente comentou, em algum momento aquilo vai aparecer. Então, em algum momento você vai levar uma fechada no trânsito. Só que se você não tem o mínimo de tolerância com aquilo, você desce, vai bater em alguém que tá ali. Vai matar alguém. Né? Vai matar alguém que tá fechando no trânsito. Então, você tem que aprender a lidar com isso e entender como que ela funciona no teu organismo realmente. Então, nem sempre ela vai. Às vezes, algumas coisas que você precisa falar, você só consegue falar na hora da raiva. Porque se você pensa um pouquinho, né, você não fala. Mas são coisas que precisam ser ditas, né? Então, dessa impulsividade. Igual a impulsividade não é boa. É claro que ela é boa. Porque ela serve, a raiva, por exemplo, biologicamente, ela vai liberar várias coisas no nosso organismo que vai nos dar mais força. Então, que seja para um campeonato, o campeonato geralmente é movido pela raiva, né? Então, assim, porque realmente uma liberação muito maior de força, né? Quando a gente tá, por exemplo, diante de um desafio muito grande, então realmente a raiva, ela é preciso, mas claro, não num nível, assim, de fúria. E eu acho que a raiva, ela acaba sendo um pouco contagiosa também, assim, dependendo, dá um efeito manada. Você nem tá com raiva, mas por conta da situação... Sim. Você vê Empatia, isso em né, sala talvez. de aula, professor? Olha, a gente percebe que, tipo assim, né, eu posso dizer que quando a gente vê dentro do contexto ali educacional, até como aluno mesmo, então, por exemplo, na faculdade, tinha disciplina de cálculo 3, série de potência, um monte de coisa lá, tá? A primeira vez que eu vi ali,
Eu não consegui entender nada daquilo, eu tive que reprovar a disciplina, infelizmente, mas eu fiquei com tanta raiva daquilo ali, e a galera que reprovou junto comigo também, que a gente se uniu para estudar, né? Então, se motivamos, a partir dessa raiva que a gente ficou da disciplina, a gente se motivou e passamos, se eu não me engano, ninguém ficou de recuperação na segunda vez que a gente fez. Uma disciplina bem difícil, bem temida lá no curso de física, mas a gente conseguiu passar. Então, assim, como aluno, tenho essa experiência. Como professor, a gente vê também que aluno, às vezes, por empatia a quem está do lado dele, que passou por uma situação, fica com raiva junto, quer lutar junto, quer, não, vamos lá, vamos resolver, né? Então, eu acho que isso está muito presente. E é conhecimento pessoal, né? Você ver como que se manifesta em você a raiva e tentar não suprimir ela, mas controlar, ver o que você pode fazer a partir disso, né? Para tentar, talvez, até uma questão motivadora para aquilo que você precisa. Né? E aí, professor, dá para dizer que isso é uma dica de como você controlar a raiva, por exemplo? Porque, assim, a gente colocou esse tema lá nas nossas redes sociais e aí os nossos alunos e pais fizeram perguntas sobre o tema. Aí, a Gabi, do Positive International School, ela perguntou como controlar a raiva. Como? Dicas de como controlar essa raiva no ambiente escolar mesmo ali, né? Que é o contexto dela. Você acha que isso que você falou agora seria uma dica de tornar a raiva um motivador? Eu acredito que sim, porque assim, se aconteceu, né, a Shane estava falando que, olha, existe e é visto como uma emoção negativa por vezes, mas é uma coisa que pode ser útil. Então, se existe, né, no corpo humano, da evolução aí, é porque pode ser usado para algum benefício, né? Então, assim, teve raiva da disciplina, por exemplo, teve raiva do vestibular, teve raiva de alguma coisa, pensa que você tem que dar tudo de si e jogar na cara da sociedade. Não, eu consigo fazer isso aqui, sim senhor, sabe? Então assim, tô com raiva, não sei o que eu faço, eu não aguento mais isso aqui. Não, calma, primeiro tem que respirar. Pensa conscientemente, olha, a raiva é minha, existe mesmo, todo mundo tem raiva, não tem o que eu posso fazer, tá? Vou primeiro respirar, manter a calma para ver o que eu posso fazer. Porque se eu me ceder, né? Se eu me ceder, eu não consigo fazer nada a partir disso. Eu já tô com raiva, já tô estressado, já tô nos nervos. Como é que eu vou manter a calma, estudar? A matéria não vai passar sozinha, né? Eu não vou passar sozinho na matéria. Então, eu tenho que manter a calma, ir atrás dos pontos que eu preciso melhorar, ver o que eu posso conseguir fazer para na próxima tentativa eu conseguir, né, uma forma assertiva, progredir. Eu acredito que isso seria um bom ponto. E, na verdade, assim, o Alisson trouxe uma visão super bonitinha da raiva ali, né? Ai, como vamos juntos, né? Mas nem sempre é assim, né? Especialmente se tratando de adolescentes. Então, geralmente, assim, quando a Di fala sobre a raiva ser contagiosa, se uma fala assim, se um adolescente fala, eu não gosto do professor Alisson. Por quê? Por causa disso. Eu também não gosto. Pronto, daí, sabe? Aí já pega uma birra da turma, né? Então, assim, já fica. Daí, daqui a pouco, toma uma proporção que ninguém mais nem sabe por que eu não gosto do Alisson. Sim. Mas, né? E agora você falou uma coisa que também tava aqui no nosso... A gente estudando, né? Pra vir aqui falar com vocês, que é uma pergunta curiosa. Se a raiva, ela é contagiosa. Sim, e justamente se alguém tá com raiva ali na turma, por exemplo, um aluno ficou com raiva de, sei lá, tirou uma nota ruim lá com o professor. Isso pode contaminar os outros alunos? Sim, até os que nem estão envolvidos. Então, é muito até comum, os que tiraram né? 100 na prova. Sim, é muito comum. A gente fala, gente, por quê? Então, por exemplo, agora, né, eles estão, assim, chocados que 6,75 arredonda para 7 passou. 6,7 não arredonda? Mas eles estão, assim, com muita raiva, né? Eles estão com muita raiva, assim, mas como? Agora eu vou ter que fazer recuperação por causa de 0,05? Não é por causa de 0,05. Então a gente traz, entende? Porque eles pegam uma coisa que não tem nada a ver. Entende? Não é por causa de 0,05. É por causa de 0,3. E você podia tirar 10, mas você tirou 6 e 7. Então eles estão assim com muita raiva. E aí até os que já passaram acham um absurdo. Nossa, sabe? Em vez de eles falarem, não, mas veja, estude mais. Não, eles acham também que a escola que é errada, que nada a ver arredondar 6,75, mas 6 e 7 não arredondar. E parece contagiante, inclusive não só nos alunos, né? Mas pais, primos que ouvem às vezes a situação e falam assim, nossa, mas isso é um absurdo mesmo, na minha época não era assim. Então às vezes o pai que às vezes podia ter um papel ali, talvez de falar assim, não filho, olha, nem tudo é tão simples, às vezes tem algum detalhezinho que você não sabe, mas que faz toda a diferença, tá certo? Então assim, talvez o teu próprio pai possa ajudar, não aluno, ó, filho, né? Ó, o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Pra ele tentar entender, falar para o aluno assim, aluno, né, filho, vai lá atrás do assunto e veja por que aconteceu isso, né? Senão o cara vai ficar se acostumando sim. que, né? E a raiva, eu acho que ela cega um pouco a pessoa, então ela vai falar a versão dela
Sim. daquilo, porque ela tá contaminada ali pela raiva. E isso é o comportamento que você falou, o comportamento de manada. É o grupo. Sim. Então, vamos pensar no adolescente. Isso é muito mais difícil em criança, né? Pegar isso. Pegar do outro, assim. Não acontece muito. Mas o adolescente, ele quer ser parte. Pertencer. Então, Pertencer. Agora, pra pertencer nesse grupo aqui, eu preciso ter raiva do professor Alisson? Nossa, eu vou lembrar daquele dia que nem existiu e que o Alisson me olhou torto no corredor e eu vou ficar com raiva dele também. Sim. Entende? E assim, que nem o Alisson falou, é com pais, é com professores, que às vezes a gente tem que dar uma segurada também, né? A gente, lá na escola, a gente evita, não pode ter conversa muito sobre a turma, porque senão a percepção de um professor passa pro outro e daí já vai com esses outros olhares, assim, né? Então, o que é muito comum. Assim, de conhecer pessoa, na verdade, também já acontece, mas dos alunos para com os professores e de nós para com as turmas, né? Se você ouve falar muito, às vezes é uma questão distorcida. Quando você chega para conhecer a turma, na verdade, não é bem aquilo. Às vezes é o jeito que você abordou eles, o jeito que você conversou com eles. Era um dia, né? São muitas variáveis. Então, por exemplo, se você pega a primeira aula ou a última de sexta-feira, nossa, você entra lá para dar um recado, esquece, nem entre, né? Porque eles já estão com a festa, o clube, não sei o que na cabeça, né? Agora, se você chega segunda-feira, 7 horas da manhã, também nem entre, porque eles já estão todos dormindo, né? Então, são todas variáveis que você tem que considerar. E é um passinho pra dar uma explosão, realmente ali, uma explosão de raiva negativa. É um organismo extremamente vivo, né? Que vai mutar mediante as situações. E né? assim, a raiva, ela muda de acordo com a faixa etária? Uma forma que uma criança sente raiva é diferente da forma de um adulto? E até aproveitando essa pergunta da Di, se a raiva, na criança principalmente, né, ou no adolescente também, geralmente ela é incompreendida pelos pais, pelos professores, ela é vista como pirraça, por exemplo. Esse aluno tá fazendo pirraça só porque ele quer ganhar nota, por exemplo. Então, na criança, ela nunca é entendida como raiva. E se for entendida como raiva, vem sempre aquilo. Não tem nem tamanho pra ter raiva, né? Então, na criança, ela nunca vai ser interpretada, especialmente pelos pais, pelo senso comum, como raiva. Vai ser criança mimada, criança indisciplinada, criança que não obedece, pais que são frouxos. E daí, mas a questão social que é colocada e aí os pais ficam naquilo. Então, por exemplo, em casa, a criança grita, faz o fervo e tudo, e fala, não vou me estressar. Pode fazer. Aí chega no mercado, a criança vai ter uma explosão ali. Daí ali ele fala, não, eu preciso ser pai. Ele briga, que daí ele fica com raiva e não pode ignorar. E aí ele coloca a raiva dele sobre a raiva da criança, que é o que geralmente acontece, né? Então, é aquilo que a gente fala, né? Não pode bater, mas aí você bate para ensinar que não pode bater. Não faz sentido nenhum. Contraditório. Né? Então, é nesse sentido que precisa ser coerente. Então, na criança, ela aparece dessa forma. Na criança, ela vai aparecer muito mais linkada à frustração. Então, a criança, ela não sabe lidar com a frustração. E aí, ela... Claro, porque não tá nada formado ainda, né? Ela explode. E aí, ela explode e vem com a questão da raiva, né? Mas, no adolescente, ele consegue até diferenciar. Mas tá tudo misturado. É tristeza com euforia, né? Então, ele consegue diferenciar. Então, ele se frustra, não quer se frustrar. E aí, ele tem um episódio de raiva, mas ele entende que é mais separado. A criança, não. Frustrou é raiva, né? E no adulto... Pelo social, pelas punições sociais, por ser um comportamento mais assim, né, não aceito socialmente, a gente precisa, então, não posso explodir aqui de raiva porque tá com o ar-condicionado desligado. Não posso fazer isso, né? Então, a gente vai sendo cortado, podado, punido, por isso que no adulto ela parece mais controlada, mas não é mais controlada. A gente consegue identificar, por exemplo, vamos aqui, não vai ter café, vai ter água para tomar. Então, eu já sabia que isso ia me deixar brava. Mas então, tá bom. Daqui a pouco, a hora que eu sair daqui, eu tomo um café. Entende? Eu não chego na explosão. Essa é a diferença. É um autoconhecimento que vai se desenvolvendo, né? Fica bem evidente, né? E é claro, você precisa conhecer como que é pra você, né? Pra lidar com essa, né? Com essa situação de raiva, mas também se colocar no lugar do outro pra ver por que ele tá sentindo raiva, como que deve estar sendo pra ele, o que eu posso talvez perguntar pra ele, ouvir ele falar, né? O que tá acontecendo, né? Pra ver o que pode talvez ajudar ele também a controlar a raiva. E dele, assim, né? professor, em sala de aula, como que você maneja alunos com raiva que chegam pra você
irritados, raivosos. Você manda pra psicóloga escolar? Nossa, daí... Vai todo mundo lá na sala da psicóloga. Aí teria que ter 500 psicólogos escolares na Né? escola. Pois é, e às vezes a gente vê assim parece que é muito mais cômodo, né? Transferir a responsabilidade. Não, a psicóloga tá aí, ela não tá fazendo nada, vai lá com a psicóloga. Não é bem assim, né? Então eu vejo que assim, graças a Deus, né? Porque deve ser bem difícil, eu nunca tive um episódio assim completo de raiva na sala de aula. Surto coletivo de raiva. Exatamente. Até porque fica um pouco de dúvida como que eu faria. Mas eu imagino o seguinte, que pelas experiências mais pessoais assim que eu tive, né? Que é preciso, se tiver coletivo ali a situação, você precisa tentar, talvez, bom, imediatamente vai ter que parar a sua aula, né? Não tem o que fazer, óbvio, né? Mas aí tentar ver o personagem ali que talvez você possa se aproximar, porque assim, se você começa a conversar com um e com o outro, pode ser que você consiga ir amenizando, né? Claro que se piorar as coisas, vai ter que procurar um apoio, mas se você conseguir, tem que ir sentindo. Então, se você consegue conversar e falar assim, pera, só um pouquinho, o que tá acontecendo? Me explica. Se ele vê, e isso vem um trabalho já de antes, se você conseguir conquistar a turma, né? Se você ganha eles na amizade, você ali é um cara que é pra ajudar eles, não é pra brigar com eles, enfim, né? Se você cria um vínculo com eles, exatamente, obrigado por falar, um vínculo, né? Se você tem um vínculo com ele, você já conhece o personagem ali que vai conseguir fazer esse meio de campo. Então, você conversa com o cara e fala assim, ei, o que tá acontecendo? Me explica. Ele vai ver a segurança em você. É provável que alguém que está do lado já vai começar a ver que você está tentando conversar com ele. O que está acontecendo? Então, talvez exista a possibilidade de você ir conseguindo, né, menear toda a situação e dividir a galera, né, para olhar para você, para ver o que está acontecendo, o que você está querendo fazer, né? Agora, pessoalmente, vem muito disso aí. Você tentar chamar num cantinho, e aí, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que eu posso fazer por você? Por que você está assim? Né? O que aconteceu? E aí, claro, se for uma necessidade, né, a gente pode direcionar a psicóloga para ver o que pode ser maiormente abordado, porque eles são os profissionais, né? Mas já aconteceu muitas vezes, às vezes a raiva do aluno é com o professor, a raiva dele é com a prova que aconteceu, ou às vezes a raiva é com um personagem familiar, né? E às vezes você conversa com ele ali rapidinho e ele entende que ele pode esperar. Ele pode tentar resolver isso depois. E justamente naquilo que a gente tinha falado agora há pouco. A raiva, né, ela acontece e você não consegue perceber nem o que você está fazendo. Você está só fazendo. Né? E às vezes um personagem que você tem um vínculo afetivo, assim, né? Tipo, de sentir segurança para essa pessoa, às vezes ele olha para você e fala assim, meu, o que está acontecendo? Às vezes a pessoa já muda a situação dela, ela já tenta pensar mais racional e às vezes você ganha um aluno nessa parte, né? Sim. Então imagino que seja mais ou menos por aí. Sempre de uma forma mais individual. Nunca. Às vezes tá lá uma comoção, porque daí teve um episódio, daí a turma toda tomou as dores, a questão de ser, né, contagiosa, vamos dizer assim. Aí a turma toda já se envolveu na briga. Não, você pega o foco daquilo ali e aí você fala, não vou dar brecha para que seja realmente, né, dessa forma. Mas é sempre nesse individual que a gente consegue realmente trabalhar com o aluno. Quando você está passando por um episódio de raiva, se vem alguém muito calmo falar com você, pode te deixar com mais raiva ainda. Então, se eu tô com muita raiva, eu chego e respira. Então, acho que ao mesmo tempo que a pessoa tem que ter essa calma, ela tem que ser uma calma, mas que seja compatível ali com a sensação que você tá vivendo, né? Justamente, o Alisson é muito calmo, ele não altera esse tom de voz dele. Nunca. Então, mesmo os alunos que tiram mais do sério, assim, eu não sei como é que eu altero muito o tom de voz. Eu não sei como é que ele consegue manter essa calma, assim. Só que aí ele consegue, né, Alisson? Você consegue conquistar o aluno, porque daí ele fala, não. Porque o que o adolescente geralmente espera? Que a gente vai lá, dá uma lição de moral. Que seja repreendido, né? Sim. Colocar a minha Ele espera que você brigue verdade. com ele. Né? A minha verdade sobre a tua, então ele já vem numa postura defensiva. Então ele já sabe que ele fez alguma coisa errada. E você chama ele pra fora. Nossa, ele já vem assim, ó. Não, porque ele nem deixa você falar. Porque é injusto, porque eu não aceito, porque não sei o quê. Então aí, né? Sempre vamos acalmar, daí depois a gente conversa, né? Então, quando a gente se iguala, assim, entendendo que são adolescentes, é igual quando a gente pega, por exemplo, uma mulher que tá na TPM, ou alguém com fome, ou alguém cansado, né? O que acontece? A gente sabe que tem um monte de questão química mesmo no corpo. Até era né? uma pergunta que eu tava pensando em fazer sobre essa relação, né, do nosso biológico com as nossas emoções. Por exemplo, você tá com fome, às vezes você fica com raiva. Você tá com muita fome, você fica com raiva. E o contrário, às vezes também acontece, né? Tipo, por exemplo, quando a gente tá com fome, cansado, nos percebemos mais impacientes. E quando a gente tá com raiva, a gente explode. Então, assim, é bem essa relação das questões físicas, né? Que a gente sente com as emoções. E por isso que daí a gente fala, o adolescente, por exemplo, o adolescente é combativo, o adolescente é... Gente, olha o quanto... Como é que
estão os hormônios desse adolescente ali nele, né? Então tá uma loucura hormonal. Só partindo disso, acho que é uma TPM diária, né? Então é uma loucura. É choro, é euforia, é tristeza, é raiva. Então é tudo misturado junto pela questão hormonal, né? Então, quando você fala assim, quando a gente tá com fome, quando a gente tá assim, a gente fica mais impaciente. É porque realmente, então, como a gente tava falando no comecinho, vai enchendo um copo, né? Então, beleza, uma coisinha eu aceito, uma coisinha eu aceito. Aí alguma coisa é a gota d'água. Então, essa questão hormonal, essa questão física, biológica mesmo do nosso corpo, enquanto ele funciona, é justamente por isso. Porque a coisa já tá aqui. Então, em vez de eu começar com um copo vazio, né? Pela questão hormonal, pela fome, já tá cheio. Já tá aqui. Então, claro que eu vou ter menos tolerância, Sim. né? Pelas situações cotidianas. E às vezes é tão fácil de resolver, né? Se você é professor, por exemplo, às vezes o aluno tá só com fome. Tipo, vê se não tem como ele comprar uma comidinha ali e pronto, já resolve. Nossa, esse é outro problema que a gente enfrenta, meu Deus do céu, todos os dias. Porque eles, adolescentes, eles aproveitam e fazem o quê? Vamos fazer um intervalo? Eles vão passear, eles vão fazer tudo, menos comer. Aí bate o sinal, nossa, preciso comer, né? Porque eu tô com fome. Tô com fome. Não, só que a regra da escola é clara, porque senão não tem controle, né? E não, daí é porque eu tô passando mal, porque ninguém me entende, porque essa escola não tem empatia, e aí vem, sabe? Sim. Então, assim, às vezes é simples, sabe? Eles olham pra... Vai comprar. Compra e vai lá na sala. Às vezes é melhor, às vezes eu entro pra fazer algumas oficinas com eles em sala. Eu não ligo, pode comer aqui, que é melhor do que ficar. Professor, posso eu comer? Professor, tô com fome. Porque ele fica Ele fica com raiva de você e fica agitando a galera que tá em volta também. Né? Tem uma vez que eu... Nessa parte de não é tão difícil assim, né, de lidar. Tem uma vez que eu entrei em sala e tinha um aluno lá que tava em pé e causando com a galera lá no fundão, assim, que era troca de aula, né? Não tem como evitar. Aí eu entrei assim, fiquei esperando eles sentarem e aí sentaram menos ele. E daí eu dei alguns passos assim pra dentro e fiquei olhando pra ele assim, tipo, você tem como você sentar, né? Ver se ele entendia. E daí o que aconteceu foi que ele olhou bem sério pra mim assim, ele subiu em cima da cadeira, subiu em cima da mesa, tipo assim, estou passando aqui, tá? E aí, foi essa cara assim, sabe, pra mim. E daí ainda olhou pra mim e mandou um beijinho assim, eu falei, não é possível, sabe? Aí o que eu fiz? A Chayane tava falando que eu sou muito calmo, né? E assim, eu gosto de evitar que eu cause maior impacto nele do que precisaria, né? Então assim, eu vou escalonando. Eu falei assim, vem aqui comigo. E ele falou, daí ele me deu uma mínima e sentou. Daí eu falei bem mais forte, falei assim, fulano, vem aqui comigo agora. O que aconteceu? A gente chegou ali fora, sentamos junto, 2 minutinhos. Conversei com ele, o que aconteceu, cara? Por que você fez isso? Você viu o que você fez? Não foi legal? Eu esperei você sentar, não falei nada, só esperei você sentar. Precisava que você sentasse para eu conversar com vocês. Você viu o que você fez? Foi extremamente respeitoso. Se você puder, não faça mais isso. Ele entrou, ele pediu desculpas, entrou. É um aluno bem irreverente, mas ele pediu desculpas, entrou e não teve problema nenhum durante a aula inteira. Então, assim, depende muito da situação, mas não é tão difícil assim. Agora precisa ir lá ver o que está acontecendo. E assim, professor, até esse exemplo que você usou, é legal você chegar num canto e conversar só com o aluno, né? Importante. Às vezes falar na frente da turma toda pode causar também um vai acesso de vai ele com mais constrangimento raiva e deixar o aluno com mais raiva também, né? Porque o que acontece? O professor também fica com raiva. Você acha que o Alisson não ficou com raiva a hora que na frente de todo mundo esperando ele, joga um beijinho? É claro, é natural que ele fique com raiva. Mas aí como que ele lida com isso, né? Eu não vou aqui... Isso é ter inteligência emocional, Sim, né? porque daí ele olha e fala, não, eu preciso ser o adulto da relação. O meu cérebro está formado, o dele não. O dele né? não, Então, exigir dele realmente isso. Ele fez aquilo porque, foi sem querer? Claro que não foi. Claro que ele já esperava uma reação super explosiva, né, do Alisson. Mas não. Aí o Alisson tirou pra fora, conversou só lá com ele, pronto, voltou piano. Resolveu, né? Porque aí quando chega ali no individual, aí muda a situação. E é realmente isso. Às vezes, por exemplo, se o Alisson desse uma super bronca e a toda a turma ficar, nossa, né? Mas por quê? Talvez seja até por ego do Alisson. Mas também é importante pensar que o quê? Que o Alisson só teve essa reação porque o copo dele tava vazio. Sim. Né? Agora, se ele tivesse saído de uma outra turma super agitado, ou se depois dessa situação tivesse outras situações, iam se somar e aí ele ia explodir. Sim. Então é importante entender que a raiva, ela é sempre assim. A explosão da raiva, ela vai trazer, eu vou explodir com você, mas não é com você. Entende? Eu tô explodindo por todas as situações que não se referem somente àquela situação em específico. E isso vale para professor, vale para pai, vale para filho, vale para aluno, vale, né, para qualquer situação.
E essa questão, assim, de você praticar alguma atividade física, fazer, enfim, alguma atividade extracurricular, ajuda você a ser uma pessoa mais calma, né? Sim, sem dúvidas, porque daí você tem a liberação dos hormônios, dos neurotransmissores que fazem esse contrapeso, né? Então, até, por exemplo, uma questão da luta, né? É um esporte combativo, né? Às vezes, para se regular, a gente precisa realmente do toque, do contato com outras pessoas, né? Ou de esporte, por exemplo, eu não quero fazer uma meditação. Mas a natação é um esporte completamente, tem a mesma função da meditação. Até uma coisa que a gente ia perguntar também sobre a meditação. Ela é benéfica para você saber controlar esses momentos, né, de raiva, de estresse. E é justamente para você baixar o nível do teu copo, né? Então é justamente isso. Então a questão da natação, você vai lá, você mergulha, é um esporte totalmente individual e você tem que ficar ali pensando, relaxando, você ouve muita coisa, você sente muita coisa, né? Mas depende do que vai funcionar para cada pessoa. Então, quem sabe para uma pessoa ir lá na academia, levantar muito peso, sentir isso, né? Vai funcionar? Beleza. Para outros, não. Para outros, vai fazer um crossfit. Para outros, é uma corrida também na praia. Até porque acho que se você tá com muita raiva, para algumas pessoas, a meditação pode ser... Talvez causar um efeito que no momento da raiva não seja tão bom, né? No momento da raiva, não. No momento da raiva, eu acho que talvez é uma coisa a longo prazo, né? É uma explosão, realmente. Tem um Acho que efeito tudo volta no mesmo, né? Autoconhecimento, não tem jeito, né? Então, experimentar o que melhor faz pra você, né? Então, no meu caso, por exemplo, esportes que eu, entre aspas, pratico aí. Eu gosto de andar de bicicleta, às vezes faço uma corridinha, né? Então, às vezes, andar de bicicleta, às vezes eu tô com uma raiva, assim, e às vezes eu subo uma ladeira pedalando tão forte que eu nunca imaginei que eu faria aquilo. Porque né? você tá com raiva. Eu tô com uma raiva, eu tô estressado, eu quero, sabe? Então, né, eu solto aquilo e é o jeito que funciona pra mim. E às vezes o seu jeito é a meditação, né? Que você vem trabalhando no prazo. Às vezes o seu jeito é uma luta, né? Uma luta. Futebol, sei lá, né? Tem que se conhecer, tem que ver o que melhor encaixa pra você. Né? Tem alguns lugares aqui em Curitiba que tem aquela yoga a 40 graus, não sei se vocês já viram. Não. Então é uma prática de yoga, eles ligam o ar-condicionado, sei lá o que, em 40 graus. Eu vi que a pessoa sai suando. Então, a pessoa sai diz que pingando. Eu É não uma sauna. Mas assim, é pra você levar o teu corpo a determinado limite. E também é super funcional. Mas tem que ver, não tem uma régua geral. Para a raiva, vamos fazer luta. Não tem isso. Claro que é um esporte que estimula mais essa demonstração, até porque daí nessas escolas de artes marciais, né, e lutas e tudo mais, eles têm regras que, por exemplo, você não pode usar isso aqui fora da escola, né, fora do ambiente, porque senão, né, você não pode mais treinar. Então, são várias situações que a gente precisa considerar, mas a régua não é geral, a régua é individual, realmente, que é o autoconhecimento. Então, às vezes, se eu dormir, passa a minha raiva. Se eu comer, passa a minha raiva. Mas aí, peraí, é comer qualquer coisa ou comer muito? Ou comer né? Então, como? E outras situações também. Se você não consegue canalizar a tua raiva para uma forma assertiva, aí aparece o quê? Roer unhas, o bruxismo, né? As consequências, né? Sim, doenças de pele, uma desidrose, então tudo isso também é Eu tinha uma amiga que ela arrancava cabelo. Exatamente, porque aí fica realmente, você precisa demonstrar, você precisa, né, extravasar essa raiva que tá ali em você. Roer unha, por aí vai, né? Sim, então que seja batendo em alguma coisa possível que seja de bater. Esses pops agora tá muito... almofada, tá, gente? Ninguém vai sair batendo em ninguém. Eu lembrei agora que eu vi em algum lugar, só vou ficar devendo aonde que é. Mas que tava crescendo, inclusive, um lugar que você vai e aí tem lá alguns objetos que você pode pagar pra destruir aquele objeto, sabe? Então, sei lá, tem um micro-ondas velho ali, uma geladeira. Você paga e você tem o seu momento lá pra arregaçar aquele negócio, e sabe? Às vezes é o seu jeito, louças, cara. Exatamente, então eu achei ótimo isso, achei muito engraçado. Mas veja, daí, por exemplo, você treina num negócio desse, no momento de explosão de uma raiva, realmente raiva mesmo, aí você vai falar, não, eu sei como libera, pega isso aqui e joga. Não tem uma coisa que não é só naquele momento. Sim. Então, é para que você canalize de uma forma, né, claro, ali num ambiente super controlado, mas para que você canalize de uma forma assertiva, porque senão ela vai ser canalizada. Ela precisa sair, né? Então é importante você extravasar. Sim. Claro, nos limites, né? Perceber as consequências que podem ter. Mas é importante, você reprimir isso é pior, né? Sim, não dá, não tem Vocês como, consideram que é pior? porque ela vai sair. Seja por uma doença respiratória, raiva, ela geralmente
traz isso. Não, asma, sabe? Uma doença do intestino, também essas síndromes do intestino irritável. Tudo isso também pode ter um fundinho de raiva, porque realmente é onde você fica mais, assim, né? Prende a respiração. Tenso. Né? Tensa, e aí não consegue liberar realmente. Eu acho que dá pra aliar as duas coisas, né? Então você perceber que tem momentos que você vai ter que agir mesmo que seja dando um soco no travesseiro, alguma coisa assim, né? Acho que talvez eu já tenha feito alguma vez, mas enfim. Mas também você conhecer o que você pode pensar na hora, pra tentar, no momento que você não pode extravasar, você tentar dar uma controlada pra deixar, pra dar uma extravasadinha depois, né? Seja correndo, seja socando o travesseiro, seja quebrando a É o geladeira. autoconhecimento. A Né? questão a própria questão da música, né? O Alisson pode falar, porque ele toca. Então. Você vê, inclusive, dentro da música, que tem músicas, né, diversos estilos de música, e aí um tipo de música, às vezes dentro do mesmo estilo, vai te suscitar algum tipo de sentimento ou outro, né? Então tem músicas que são muito mais agitadas, aí músicas que são muito mais calmas. Então às vezes você tá estressado, e você não adianta pôr uma música calma lá, que você vai ficar com raiva da música, vai quebrar o rádio. Mas às vezes algum tipo de rock, algum tipo de música mais agitada, um hip hop, alguma coisa assim, que às vezes pode te deixar bem consigo mesmo, sabe, lidando com aquela raiva. Então a música faz total sentido nisso. Às vezes é o jeito do aluno que tá ouvindo, do pai, às vezes é o jeito dele de extravasar um pouquinho, de conter um pouquinho a sua raiva, e ele nem percebeu ainda, né? Então é uma possibilidade, com certeza. São estratégias, realmente, né? O próprio tocar a música, assim como ouvir, assim como, né, enfim, tem pessoas que gostam de compor, sei lá, né? Eu gosto muito de ouvir podcast. Então, se eu tô muito estressada, se eu tô com, né, assim, eu falo, não, vou colocar aqui, que daí eu aprendendo alguma coisa aqui nesse podcast, então, aí eu, sabe, eu entro numa outra frequência, aí eu vou. E é a minha forma de expressar, por exemplo, né, não precisa ser necessariamente expressando de uma forma física, pode ser de outras formas, né, a gente sabe que tem muitos compositores que expressam escrevendo, né? Só que o que precisa acontecer... O importante é você conhecer o que você gosta, né? E, assim, atividade física é uma coisa que todo mundo precisa fazer, né? Sim. Então, se você encontrar o que você gosta, aí é melhor, porque, né? Você pode olhar as coisas, né? Já preciso fazer, e posso me controlar melhor, me conhecer melhor, por que não, né? E assim, de uma forma geral, qualquer atitude que a gente tem no momento de raiva, a gente vai se arrepender depois. Sim, porque não é uma atitude pensada, Responder uma planejada. mensagem na raiva. Ou às vezes, assim, até eu, quando eu tô no episódio de raiva, quando eu fico tranquila, eu lembro de como eu tava e falo, gente, quem que era aquela pessoa? Eu tava pensando em fazer tal coisa, tipo, você não se reconhece, sabe? Então, o ideal é no momento da raiva, vai responder uma mensagem, desliga o celular, porque você vai se arrepender, porque não é você, né? Não é tua essência. Às vezes posta alguma coisa na rede social, depois passa vergonha pelo que escreveu, né? Sim. Acontece muito, Por né? conta de raiva. E hoje, né, o Alisson trouxe essa questão da rede social, é muito comum, né? Então, eu briguei com a Thaís, não eu vou lá, tem um monte de foto comprometedora da Thaís aqui, um monte de print, um monte de coisa. Então eu vou colocar lá tudo, vou espalhar tudo, né? No momento de raiva, no momento... E daí depois aquilo ficou registrado e as consequências ficam aí, né? Mas a raiva, ela é funcional, ela é preciso, e ela precisa ser, né, extravasada, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender como que ela... E aí, quando aconteceu o episódio da raiva, por exemplo, o aluno teve um ataque de raiva lá na sala de aula, e aí depois que ele volta a si, né? Como que ele lida com a vergonha que ele sente depois disso? É complicado, né, pensar, porque acho que talvez o professor tenha que mediar, né, sei lá, pegar o aluno num canto e conversar e tentar apaziguar. Eu acho que o adolescente, especialmente a criança, ela pede desculpa muito rápido. O adolescente, ele vai manter até o final. Ele vai martelar aquilo. Ele vai ficar remoendo, né? Aquilo. Então, é claro que a contrapartida é muito importante, né? Então, eu sempre faço isso. Então, quando a gente pega num episódio de raiva de um aluno e tudo mais, eu pego e falo, tá, então, independente disso, se eu te magoei por alguma coisa, ou eu te magoei por isso, e por isso eu te peço desculpas, sabe? Então, partindo de você, enquanto adulto da relação mesmo, sabe? Ou se você teve uma explosão de raiva, ou se você teve uma coisa negativa, até agora eu lembrei. Um dia, estavam os alunos matando aula no corredor. E eu já tinha mandado eles pra sala. E nada. Falei, Peguei, tava com meu celular assim, falei, vou tirar uma foto de vocês e vou mandar pra coordenadora, que a coordenadora é bem brava, sabe? Falei, vou mandar pra coordenadora, a coordenadora manda pra mãe de vocês. E eu subi, né?
pra resolver outra coisa. E quando eu desci, eles estavam enlouquecidos comigo. Não porque eles não estavam matando aula, eles estavam resolvendo uma coisa importante, né? Não estavam matando aula. Sempre é coisa importante. Sempre tem uma coisa importante a ser resolvida. E aí, eu tirei uma foto. E assim, eles não podem tirar foto da gente. Então eu também não poderia ter tirado foto deles. E tudo bem. Entende que eu não fiquei mantendo aquilo até o final? Tentando justificar, né? Uma coisa que não teria justificativa, Mas né? o que o adulto acaba fazendo é justamente isso. Ah, não, leva até o final. Porque eu sou adulto, então eu posso. Então vocês estavam errados, não sei o quê. Então eu falei, trouxe todo, né, o contexto. Mas me desculpe, eu realmente não deveria ter tirado a foto, né, de vocês. Apaguei a foto. Agora vocês podem voltar pra cima. E dar um passo pra trás pra tentar conseguir do 2 pra frente. Né? É você se colocar no nível, né? Isso. E você mostrar pra ele que você foi humilde o suficiente pra mostrar pra ele que você errou, só que você precisa que ele faça aquilo que você comentou com ele. Então às vezes você ganha nele nisso aí, né? Sim. Isso serve de exemplo, né? Pra ele, olha, se o professor se colocou, né, um passo atrás, por que eu não posso fazer isso, né? Porque como que eu vou, por exemplo, nesse dia, o Alisson, né, do aluno lá que andou em cima da carteira e jogou um beijinho. Se o Alisson entrasse na sala e ficasse dando indiretas, que é muito comum esse comportamento infantil. Ai, porque tem pessoas nessa sala que, né, são debochadas. Pronto, já criou um atrito ali e que não vai, aquele vínculo não vai mais ser reconstruído. Agora, se o Alisson entra pra dar aula e segue normal, o aluno vai falar, opa, peraí, acho que tá normal, acho que não... Ele entra numa posição que ele não precisa se defender, entende? Até com crianças, assim, os pais, por exemplo, né, acabam se estressando, perdendo, né, a linha algumas vezes, assim... Tudo bem, claro que o ideal é não perder a linha, mas se depois você chegar pra criança e falar, você desculpa, mãe, porque a mãe agiu de uma forma errada, porque é isso que os pais exigem das crianças, mas não é isso que os pais fazem, né? Então, especialmente com adolescente, pior ainda. Então, a gente tem que sempre estar, ó, me desculpa, eu não sou desrespeitoso, né? Eu não quis te desrespeitar, eu não quis, tô apagando a foto aqui na tua frente, essa foto morreu, não foi pra lugar nenhum, tá errei, bom? né? Eu errei. Não deveria ter feito isso e acabou, ok? Ok, então vamos pra sala? Vamos. Era só você ter pedido. Como se eu não tivesse pedido 10 vezes. Você vê, olha. E às vezes só uma conversa ajuda. Em rede social a gente vê muito isso. Alguém vai lá e xinga uma pessoa, às vezes uma blogueirinha famosa, e quando a blogueira responde, a pessoa já baixa o tom. Porque foi ouvida. Então, muitas vezes no episódio de raiva, você expressa algo achando que ninguém vai ler aquilo, ninguém vai ver. Aí quando alguém te nota, você te dá até uma sensação de vergonha. Você vai, por que eu falei isso? Por que eu fui mandar? Não deveria ter falado. Não deveria ter falado. Porque é um comportamento impulsivo. Porque a raiva, como eu falei, né? Ela é pra nos manter vivos. Então não dá pra ser... Sim. Vamos refletir se eu devo xingar aqui. Não, ele só xinga, né? Esses dias a gente teve um outro episódio com uma aluna, com um professor. Um professor super querido, assim, sabe? Um gentleman, assim, professor. E aí ele falou assim... Mentiroso. Ah, esse professor é um mentiroso. Nossa, o professor tirou de sala, pediu a mediação do coordenador, falou, não, eu só quero conversar com ela, mas quero que você esteja junto. E ele acompanhou. Olha, eu sou um professor, eu dei aula aqui, 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 mas sobretudo eu sou um pai de família. Então você falar isso me ofende demais. Nossa, foi justamente isso que a Edi falou. Professor, eu estou profundamente envergonhada. A mesma, um minuto atrás, eu estou profundamente envergonhada. Me desculpe, por favor. Foi né? uma atitude certa. Sim. Né? Então, do que, vai pra lá, vai levar uma advertência, vai levar uma suspensão porque você me desrespeitou, né? Mostrar. A criança e o adolescente, eles precisam ver a consequência imediata ali, realmente, nas ações. E né? nós, como os professores, não adianta achar que no ambiente escolar você não vai achar isso, né? Não vai achar o aluno que vai falar uma coisa de você ou vai tentar te provocar, te testar, ver qual que é o seu limite. Vamos ver qual é o limite que ele vai explodir com a gente, né? Não adianta achar que não vai, porque vai sim, vai acontecer. E aí, assim... É legal por quê? Porque você está aprendendo a como lidar com a situação, esperando que isso aconteça, e quando acontece com o aluno, esses exemplos que foram citados mesmo, né? Como o aluno aconteceu isso, ou então quando o usuário da rede social viu o que aconteceu, ele aprendeu uma coisa ali, sabe? Ele fez, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Acho que ele muda muito depois que isso acontece, né? O menino da cadeira mesmo, eu lembro que no ano passado, era muito mais difícil de eu lidar com ele, de falar uma coisa com ele, sabe? Depois desse episódio, teve acho que umas 2 vezes que eu estive na sala dele, assim, que foi mais fácil de conversar. Por quê?
porque acho que ele tirou a lacuna que existia, tipo assim, que ele imaginava entre a gente, e ele veio conversar comigo mais como um amigo, assim, sabe? Então, assim, ele continuou levemente irreverente, mas ele conversou muito mais como um amigo, mudou a narrativa dele. Então, acho que aprendeu alguma coisa ali, sabe? Que não é com todo mundo que dá pra se descontrolar, assim, sem perceber o que tá fazendo, né? Acho isso muito legal. E vem o aprendizado da gente, né? Que enxergar o professor com outros olhos, né? Sim. E aí, pegando esse gancho da internet que a gente falou, né? Que as pessoas falam e às vezes acham que não vão receber resposta e recebem, né? Vocês acham que na internet as pessoas perdem o limite, assim, com a raiva? Acabam xingando, fazendo coisas que elas não fariam se estivessem pessoalmente, assim, no mundo real? Eu acho que sim, inclusive assim, tem coisas que não tá no contexto ali. Ela olhou, ela não viu e ela falou aquilo lá. Então ela perde o medo, por quê? Porque não tem ninguém ali olhando ela tá sozinha, às vezes, no quarto lá, ela pega e digita e continua. Não tá cara a cara, né? Não tá cara a cara, né? Agora você vê a pessoa, vê o que você pode ter causado se falou aquilo pra ela, aí é total diferente, né? Você, às vezes, você estragou um pouco do dia, ou sei lá, da vida, da família dela, por aquilo que você falou. Aí às vezes ela já tava com o copo quase cheio lá. Aquilo que você falou fez ela ter uma atitude que piorou muito a vida dela. Então, assim, às vezes você não tá vendo o que você tá fazendo e acaba soltando isso, piorando o dia da pessoa, né? Agora, por falta de estar em contato com a pessoa, vendo a pessoa, aí você acaba soltando. Então, eu acho que faz total diferença, né? E é muito perigoso, inclusive, né? Tem que cuidar muito com o que você fala. Não, e não só a internet, tem outras máscaras, né, que a gente pode dizer. Então, por exemplo, quando a gente tá no trânsito, eu dou uma buzinada, né? Nossa, parece que não sou eu que tô ali, né? Você tá dentro de uma redoma ali, né? Aí, às vezes, você buzina e para no sinal do lado e fica com vergonha, né? Sim, mas eu já comentei com a Thaís um dia uma história que eu tava no trânsito, eu tava muito irritada, e daí eu comecei a buzinar, e o cara levantou do carro e veio bater na minha janela. Gente, na hora... Você se arrependeu? Eu me arrependi, eu falei, mas não buzinei pra ninguém, eu tava quietinha o tempo todo. Então é bem isso, você toma uma atitude, mas quando alguém vem te confrontar, você vê que... E desde então eu tomo muito mais cuidado. Eu fico muito irritada, eu grito no carro, mas eu não buzino mais, porque eu tenho muito medo. Sim. Você aprendeu com a situação, Sim, eu aprendi né? com a situação, aquilo que a gente relatou, exatamente. Claro, e é realmente isso, porque o que precisa, então, a buzina no carro, não fui eu buzinei pro outro lado, né? Era outro carro. Entende como é Esbarrei na buzina. diferente? Se confundiram, né? Então, é muito diferente você, por exemplo, buzinar e abaixar o vidro, xingar. Então, é você que tá direcionando pra aquela pessoa. Então, é muito diferente, Sim. né? Então, a internet é justamente isso. Então, ela coloca muitas capas ali, né? E mesmo que seja tua foto, ali eu tô protegida, porque eu não tô me mostrando aqui toda bagunçada, deitada na cama, mexendo no celular. Não. Eu tô ali bonita, eu tô ali inteligente, eu tô culta, eu tô, né? A imagem que eu quero realmente, que é o que eu mostro na internet. E aí, como que eu vou xingar lá? Às vezes eles se escondem, né? Na maioria das vezes, os haters se escondem atrás de um fake, né? Sim. Então daí nem é ele, nem é a Divana que tá buzinando mesmo, foi o outro. Foi o fake. E isso é perigoso, igual o professor comentou, porque assim, a gente tem que entender também que o que você fala na internet também tem consequências, né? E as pessoas acham que não existem consequências pro que, né, pra raiva que você extrapola lá na rede Inclusive social. consequências legais até, né? Consequências Às vezes legais. o que você falou então... ali gera grandes problemas que você pode ser levado a júri, sei lá, né? Existe, então tem que tomar muito cuidado, né? Porque agora, né, mais atualmente tem as leis que tem isso, né? Então, quando você coloca qualquer coisa lá que fique registrada, tem aplicativos já que você consegue entrar pelo aplicativo mesmo e comprovar a veracidade daquilo, e aquilo vale como uma prova, né? E é uma prova escrita, não é nem uma prova testemunhal, por exemplo, né? É uma prova de que tá realmente ali escrito que foi você que escreveu. Então é muito perigoso você usar a raiva nesses momentos. Seja, por exemplo, sentir raiva no momento em que você tá, sei lá, no trânsito, porque é um momento perigoso, próximo de uma prova importante, né? Então tudo isso vai te afetar, sem dúvidas. Sim. Professor e Chayane, a conversa tá maravilhosa, mas a gente vai terminando por aqui. Infelizmente. Foi muito legal receber vocês, conversar sobre essa temática. Esperamos encontrá-los novamente em outras ocasiões com outros temas, né, Tá? Sim. Mas enfim, para finalizar aqui com chave de ouro, eu queria que vocês indicassem algum livro, algum documentário, enfim, algum material para dar mais embasamento para essa nossa conversa, para quem se interessar pelo assunto e quiser continuar estudando.
Olha, eu não cheguei a ler alguma coisa específica sobre raiva, mas tem uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, né? Às vezes vou ali fazer um lanche lá em casa, montar uma coisa, né? Arrumar uma cama, uma coisa, eu ponho pra ouvir, que é a Monja Coen, não sei se vocês conhecem. Com Eu certeza. acho muito legal, eu gosto muito de ouvir ela falando. E eu lembro de uma vez ter ouvido ela falar sobre raiva. Então, assim, se você pesquisar no YouTube aí, Monja Coen Raiva, provavelmente vai aparecer alguma coisa bem legal sobre ela, que eu lembro de ter visto. Se eu não me engano, o canal dela é Mova, se eu não me engano. Mas procure no YouTube Monja Coen Raiva, que você vai ver uma coisa bem legal. Ótimo. Beleza? Obrigada. Imagina. Legal. E eu tenho indicações de livros mais pra criança, realmente, que é pra entender esse lado de que tá tudo bem expressar a raiva, né? Então foi até distribuído, então, o Pedro Vira Porco Espinho, Legal. o Davi Dino Davissauro, Ai, Pedro Vira por espinhão pra minha sobrinha, ela adora esse livro. e que mostra que tá tudo bem, que todo mundo vira e desvira Porco Espinho, né? Ah, legal. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer. Esperamos encontrá-los, né, novamente Isso. aqui no podcast. Imagina. Foi uma honra estar aqui. E esperamos mais oportunidades mesmo. Foi muito Bom, legal. teremos. Gostei bastante. Muito legal legal, mesmo, legal. muito legal. Agora, só pra finalizar, a gente vai pedir pra vocês, a gente tem aqui, professor, como praxe, todo mundo que vem assina nosso... Que legal. Olha que chique. O nosso cartaz, cartaz. Ele tá aumentando. Ai, Vamos abrir aqui. Aumentando. Olha só, olha só. Temos Alta a caneta. produção, galera. Alta produção. Obrigada. Os demais podcasts aí que se cuidem. O podcast tá chegando. Aí. Pode, Eu acho pode que não assinar, precisa. Você professor. assina de novo? Você acha que sim ou não? a gente tava conversando Pode sobre assinar. isso. Pode assinar. assinar. Marcar todas as vezes que isso. Já tô profetizando. Podcast é sucesso. Podcast é sucesso. Aí, ó. Fechou. Você vai também? Vou de E novo, agora? né? Vou colocar aqui. Gente, muito legal. Parabéns ao trabalho de vocês. Está muito bem estruturado. Achei sensacional. Ficamos Gostei demais. felizes. Gostei demais. A gente sempre Com vê esse podcast feedback. rolando, né? E fica pensando, nossa, como deve ser difícil fazer, como deve estar. Né? De fato, mas é muito gostoso quando tá aqui. Quando você tá conversando, você nem vê a hora passar. É fluido, é uma conversa Nossa, natural. Sensacional. Aí, ó. Então, Muito bom obrigada novamente, gente. E aos nossos espectadores. Quem quiser saber mais sobre conteúdos relacionados à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, da infância à vida adulta, pode acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook, temos o nosso blog também, né, de O Futuro Agora, que tem muito conteúdo legal. E acompanhem nossas redes sociais e nos sigam, tá bom? Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau!